Comecei a fazer amizades ali no bairro, então brincava na rua. E eu me lembro que a minha mãe sempre me dizia, como não tinha celular assim na época, sempre deixou a gente muito livre. Mas ela sempre dizia assim, ó, quando a luz dos postes ligarem, é hora de vir pra casa. Então a gente sabia que essa era a deixa. Ficava prestando atenção, ó, ligou a luz do poste, então é final de tarde, é hora de ir pra casa. A Nath é bem certinha, então eu imagino ela fazendo isso, né? Se fosse eu ia brincar do lado de um poste da luz queimada. Você vai, mas o poste que eu tava ali não... Oi galera, eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E a gente está começando mais um Vida em Construção. E hoje a gente vai falar sobre o que, Nath? Hoje a gente vai falar sobre infância. A gente vai discorrer um pouquinho, brevemente, de como foram as nossas infâncias, qual o impacto que ela teve no nosso relacionamento, na nossa vida adulta, as nossas limitações, a formação do nosso caráter e personalidade. O que a gente enxerga hoje, que a gente acha que é decorrente daquela época. A gente ouve muito se falar de que o caráter se molda na infância, né? Os traumas que a pessoa vive, algumas limitações também são provenientes dessa fase. Então a gente vai estar discorrendo sobre isso hoje, sobre as nossas limitações, nossas características, nosso caráter. E acho que eu vou começar falando um pouco como foi a minha infância. Tu quer começar o que tu acha? Pode começar. Ou tu quer falar da tua? Não, pode falar primeiro. Eu falo isso nem sei como começar, né? Como é que foi a minha infância? 1987, 21 de outubro. Nascia Michael. Mas a minha infância foi muito boa, a minha infância, eu diria, no geral, né? Foi muito bacana, assim. A primeira coisa que eu lembro é que eu tinha muitos primos, né? Da cidade de onde eu venho, o meu avô tinha algumas terras e aí todos os filhos dele, que eram 9, né? O meu avô materno, né? Ele deu um terreno para cada filho e tal. Então eu cresci junto com meus primos. Por coincidência, a gente tem tudo mais ou menos a mesma idade, assim, com diferenças de 3 anos no máximo, eu diria. Então minha infância foi assim, cercado de primo, a gente brincando, eu estava sempre na casa dos meus primos, eles estavam sempre lá em casa. O que mais eu posso falar? Meus pais, eles nunca se separaram, sempre estiveram juntos. Mas eu também lembro que a minha infância foi... Até estava falando contigo sobre isso, né? A gente não vem de uma família onde que se tinha muita grana, muitas posses e tal. Sempre foi muito difícil conseguir as coisas. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, né? Para construir uma casa e para poder sustentar a gente, né? Em casa somos 3, né? Eu lembro de eu fui criado sabendo que não tinha muita grana, né? Sabe o que eu quero dizer? Até eu falei ontem, assim, que a gente sempre estava ciente de que a gente não podia fazer tudo, que a gente não, né? A gente comia, óbvio, né? A gente não passava fome, a gente ia pra escola, a gente tinha roupa, a gente tinha brinquedos, mas a gente sabia que não era assim, né? O que eu quero, eu tenho, Sim. Né? Que é uma coisa que a gente estava falando no outro dia, né? Que algumas vezes a gente vai aqui, eu faço esse parâmetro, né? Eu comparo com pessoas daqui, alguns bairros de gente rica que tem aqui em Queens, na Nova Zelândia. E eu sempre me pergunto, será que essas crianças, né? Será que elas crescem sabendo dessas dificuldades ou com algum receio de que, talvez o meu pai não vai ter dinheiro para comprar o brinquedo que eu quero? Como é que foi a tua, nesses termos que eu falei, assim, que tu lembra? Eu sou filha mais velha também, de 3 filhos. Na época que eu era criança, então, na verdade, era eu e a minha irmã. Nós temos 6 anos de diferença. Hoje eu tenho um irmão que vai fazer 9 anos. Durante a minha infância era mais eu e a minha irmã. E os meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, e a gente se mudou. Então, da minha cidade natal para Nova Petrópolis. Eu lembro de ter uma infância bastante feliz, assim. Eu me lembro de brincar bastante na rua, sabe? De gostar de brincar na rua, de gostar de jogar bola. Normalmente eu era a mais nova do rolê e eu brincava com as crianças mais velhas. Depois tinha minha irmã também, mas me lembro quando eu era pequena ainda, bem pequena. Devia ter uns 5, 6 anos, eu brincava muito com os meninos e as meninas mais velhas, assim, do bairro. E a gente ficava até tarde na rua. Sempre foi mais bem atleta, então? Sempre gostei, assim, de correr, jogar bola, brincar de esconde-esconde, de pega-pega, então era muito legal. E depois que a gente se mudou pra Nova Petrópolis, no início eu sofri um pouquinho, assim, pra fazer amizade. Não era tão fácil, pelo menos eu achei um pouco difícil no início, assim, os primeiros meses. 7 anos? 7, 8 anos. Então nos primeiros meses foi um pouquinho mais difícil, assim. Depois eu encontrei a turma do vôlei, né? Sempre gostei do esporte. E com 9 anos eu comecei a jogar vôlei. Ali eu fiz amizades que eu tenho até hoje. Sim. Que é muito legal ver cada uma indo pro seu caminho, mas a gente sempre que a gente se encontra é muito especial. Sim. E a gente tem muita história pra contar daquela época. Então eu me lembro, assim, de meus pais se separaram e minha mãe... Então, a gente ficou com a minha mãe e ela sempre proveu, assim, pra gente, sabe? Então, ela trabalhava bastante,
por muito tempo em 2 empregos. Mas eu me lembro, assim, de uma das coisas que eu sou muito grata a ela é ter essa vivência de jogar vôlei, sabe? Porque Sim. pra mim foi muito especial. A gente também veio de uma realidade bem simples, em que a gente também entendia que não podia ter tudo. Então, o que a gente tinha era, tipo, sempre uma conquista. E eu sei que ela batalhou muito pra que eu pudesse jogar vôlei por tantos anos, sabe? Eu joguei, assim, no projeto de lá dos 9 aos 17. E aí eu não trabalhava, né? Então ela me bancava ali com... Pô, com 9 anos tu não trabalhava, né? Não, mas é que tu começou a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 17 para 18 anos. Uma pessoa de 9 anos né? que é o quê da vida, né? Vida boa, né? Pô. Então, depois eu comecei a fazer mais amizades. Eu lembro que a gente ia pros campeonatos de vôlei, então tem muita história daquela época. Comecei a fazer amizades ali no bairro, então brincava na rua. E eu me lembro que a minha mãe sempre me dizia, como não tinha celular assim na época, ela dizia, sempre deixou a gente muito livre, mas ela sempre dizia assim, ó, quando a luz dos postes ligarem, é hora de vir pra casa. Então a gente sabia que essa era a deixa. Ficava prestando atenção, ó, ligou a luz do poste, então é final de tarde, é hora de ir pra casa. A Nath é bem certinha, então eu imagino ela fazendo isso, né? Se fosse eu ia brincar do lado de um poste da luz queimada. Mas o poste que eu tava ali não... Mas eu lembro muito disso, assim. Mas eu também lembro que eu tive bastante responsabilidade. Sim, assim, depois que os meus pais se separaram, a gente se mudou, e aí a minha irmã é 6 anos mais nova, então eu fui responsável, assim, por ela também, sabe? Me sentia responsável em ajudar a minha mãe nas tarefas da casa, e depois um pouco mais velha, assim, principalmente porque eu não trabalhava, então eu não conseguia ajudar com o dinheiro, eu tomava mais, assim, as responsabilidades das coisas da casa. Pelo menos eu tentava. Não sei se era o que minha mãe precisava, tipo, mesmo, mas eu tentava. Porque quando a gente é adolescente, a gente não tem muita noção, né? Do quanto qualquer ajuda é importante. Hoje mesmo eu tava falando, né? Sim. Nossa, eu tive um dia de folga, daí quis fazer um monte de coisa e o dia passou e tava me sentindo um pouco frustrada, né? Eu lembro disso, assim, dessa dualidade, de ter uma infância feliz e ter muitos momentos de descontração, mesmo tendo pouco. Eu lembro que a minha mãe conseguia muito fazer a gente, tipo, curtir, sabe? Mesmo que fosse dentro de casa, mesmo que fosse, sei lá, não tem muita grana, mas a gente vai fazer um final de semana de chuva, então a gente vai sexta-feira na locadora, lembra? Eu lembro. Pegar DVD pra gente assistir, Nossa. ou fita cassete, pra gente assistir VHS, né? VHS. Né? Pra gente assistir filme o final de semana todo, daí fazer pipoca com chocolate. Ou ela fazia, assim, aos domingos, era carne no forninho, maionese de batata, arroz e salada. E a gente assistia o filme que passava na Globo, sabe? Depois do... É tipo de tarde, assim? De tarde, eu não me lembro. Temperatura máxima. Temperatura máxima? Nossa. Era temperatura máxima? Era. Eu nunca lembro. Eu era adorava, muito legal. agora desbloqueei uma memória minha. A gente adorava de domingo, né? Depois do almoço de domingo. Assistia a temperatura máxima. Eu achava o máximo. E dormir, né? Depois, né? E depois, às vezes, dormir. Ou então, às vezes, a gente ficava muito entediada. E eu lembro que a gente ficava falando pra mãe, o que eu posso fazer, mãe? Mãe, não tem nada pra fazer. Aí a gente brincava. Tinha uma época que a gente morou num apartamento pequeno. Era uma kitnet, assim. A gente tinha um quarto. E a gente tinha um triliche. E a gente dormia, então, no triliche, né? Vocês 3? Nós 3. Sério? Era um quarto. Daí a minha irmã dormia na cama que puxava embaixo do beliche, assim. Era uma cama e quem dormia em cima? Tu ou tua mãe? Eu dormia em cima e a minha mãe dormia no meio. Cima? Porque quando aí a minha irmã precisava de alguma assistência, minha mãe tava perto, claro, né? claro, Porque na época a Laura ainda era pequena, daí tinha que levar pra fazer xixi de madrugada, então a mãe ficava ali, era mais fácil. E eu dormia em cima. Eu me lembro que às vezes a gente ficava na sala de casa e daí não tinha nada o que fazer. Daí a mãe brincava assim, vão vocês duas lá no quarto, fecha a porta, que eu vou mudar alguma coisa em casa, vou mudar alguma coisa de lugar. E aí vocês vêm pra cá e quem descobrir primeiro o que é ganha. E a gente brincava por horas, assim, sabe? Ou eu e a minha irmã, como a gente morava nessa kitnet, tinha uma sacada, a gente colocava rede na sacada. E a gente ficava brincando, assim, porque era perto de uma avenida. Qual que é a cor do próximo carro, sabe? Que vai passar? Fazia isso também. Quem que acertava. Então eram brincadeiras bem simples, assim. E tu brincava também, dizia assim, o próximo carro é o teu. O próximo carro é o teu. Mas não quero esse carro. Aí minha irmã dizia, eu não quero esse carro, eu quero outro. Não, esse não é o meu. Errado. Eu quero outro. As crianças hoje em dia não sabem brincar, né? A gente se divertia muito com isso. A gente é muito diferente, né? Mas eu me lembro disso, assim, sabe? Apesar de ser simples, era descontraído. Sim. E quando a gente ia de férias pra casa do meu pai, ele morava em Florianópolis, ele conseguia proporcionar coisas diferentes pra gente, assim. Imagina.
né? Então, várias das coisas diferentes que a gente fez foi com isso, assim. Foi, né? A primeira vez foi, tipo, num cinema 3D, ou pista de patinação de gelo. A gente ia pra praia, foi no Beto Carreiro. Então, a minha mãe era a pessoa que tentava e provinha, assim, né? O que ela conseguia. Teu pai era férias, né? E daí meu pai, a gente tirava... e daí meu pai era mais quando a gente tirava férias, assim. Então, foi uma infância muito... Assim, eu sou muito feliz, sabe? Enfim, com as minhas amigas também, a gente fazia várias coisas, a gente inventava várias histórias. E era feliz, mas realmente tinha o outro lado também de ter responsabilidades. Assim, de eu enxergar, assim, o que tá acontecendo e pensar, nossa, eu não posso pedir, sabe? Não me sinto com coragem de pedir alguma coisa, sabe? Aquela coisa de ir no mercado e ficar, porque eu quero isso, eu não fazia. Tu acha que isso tem a ver com... Porque eu não comentei antes, mas eu também sou irmão mais velho, de 3, né? Bom, pelo que meus pais falam, né? A não ser que eles botem nos comentários aqui que foi diferente. Que foi diferente, mas eu não pedi as coisas no mercado também. Eu também entendia que... Inclusive, eu não lembro de pedir presente. Talvez eu tenha pedido, né? Se eu era criança, não lembro. Pois é. Mas eu sempre achava assim, nossa, eu não vou pedir, né? Porque o pai e a mãe não tem dinheiro, né? Porque a gente ouvia eles falar que não tinham dinheiro. Não que não tinha dinheiro, mas talvez não tinha dinheiro pra fazer tudo, né? Exato. Exato, tinha dinheiro, claro, pra pagar a conta. Mas quando a gente é criança, a gente distorce aquela realidade ali. Às vezes a gente acha que é pior, ou às vezes a gente se preocupa e nem é tanto assim, ou às vezes a gente nem tem ideia do que tá acontecendo, né? Sim. Que os nossos pais estão passando. Então é muito louco, assim, a forma como às vezes os pais conseguem blindar a realidade, né, das crianças, ou às vezes quando a gente, sei lá, escuta alguma coisa meio aleatória, a gente pega aquilo e fica às vezes preocupado. Pois é, mas aí que tá, né? A gente vai falar um pouco de traumas de infância, porque e a gente já leu sobre isso, e eu acho que é seguro dizer que a gente herda isso dos pais, assim como nossos pais herdaram os traumas deles, dos pais deles. Mas tu falou de blindar, né? Até onde que tu deve blindar totalmente a criança, né? Porque, tipo assim, eu tinha a noção de que as coisas não eram fáceis e que custavam dinheiro, né? Porque meu pai e minha mãe deixavam bem claro. Meu pai deixava bem claro, né? Não, mas isso é... Meu pai, não, é que eu lembrei agora, meu pai era tão engraçado, cara. Meu pai era tipo do Todo Mundo Odeia o Chris, né? E inclusive ele dava aula de como usar o papel higiênico, né? Aula de várias coisas, né? Aí ele dizia, vocês vão me quebrar, gente. Vocês vão me quebrar. Vocês estão usando esse papel higiênico que não vai dar. Mas a gente tinha isso também. Até o final do mês. A gente tinha isso também, assim, de, tipo, comprar o queijo, essas coisas, assim. Não podia comer puro queijo e presunto. Tudo tinha. Por isso que hoje em dia, aqui em casa, a gente fica assim, será que eu posso pegar? Nunca faltou nada, né? Graças a Deus, nunca faltou. Eu vou contar uma história, mas que não é escassez. Eu acho que o pai tava certo. Entendeu? Claro, não dá pra simplesmente deixar assim à vontade. A criança não tem muita noção, É que, né? tipo, meu pai e a mãe economizavam, não é fácil as coisas são caras e tal. Então, às vezes o pai comprava, sei lá, linguiça, salamito, coisa assim. E o meu pai, às vezes ele cortava umas rodelinhas de salamito e dava pra gente, né? E aí eu me lembro que uma vez eu fui na casa do meu tio. E não sei, meu tio não era mais rico que meu pai. Só que com o salamito meu tio não se importava, né? Então eu tava lá fazendo o sanduíche e meu tio cortou um pedação de salamito, assim. E eles fazem piada com isso até hoje, né? Porque eu falei, nossa, lá em casa é só uma rodelinha. E aí te deu meia perna de linguiça, de certo? E meu tio pegava no pé do meu pai, acho que até hoje ele faz essa piada, pra dizer, tá louco, cara? Que vacilo. Mas eu acho que tu era uma criança mais extrovertida, né? Eu era bastante. Extrovertido, assim, na real, molequinho, assim, travesso. Na real, eu era o terror, assim, o terror, Era né? terror. O terror. Mas eu tinha essa fama, assim, de pestinha mesmo. Isso aí, bom, tu já ouviu das minhas tias, né? E engraçado, eu já falei isso várias vezes, eu não fazia, eu acho que de propósito pra entristecer. Por maldade, por... mas eu achava engraçado, né? As coisas que eu fazia, principalmente pra fazer os outros rir, né? Meus primos se divertiam, né? E aí tu achava, dava abertura pra que tu dava fizesse abertura, né? Claro, imagina, eu tava apavorando, né? Tava todo mundo rindo. Sim, então você é o palhaço aqui. Seu palhaço, eu vou aprontar mesmo. E eu perturbava minhas tias, que são as irmãs mais novas da minha mãe, né? Eu já era uma criança um pouco mais introspectiva, assim. Eu gostava, tinha amigos e gostava de curtir, mas eu também, desde cedo, eu gostava de ter o meu tempo. Eu gostava muito de ler. Até hoje eu gosto. Mas naquela época, tipo, que não tinha computador, assim, a internet era discada. Era 1 hora pra cada um na internet. Tipo, quando podia por dia, ou não me lembro se era por dia, se era por semana, não lembro mais. Então eu lia muito. Tipo, nas férias, assim, quando a gente não ia pro meu pai, ou a gente ia uma parte das férias de verão, a gente
ia pro meu pai, de inverno também. E a outra parte a gente ficava ali, né? E aí eu e a minha irmã, a gente ficava juntas. Eu gostava muito de ler. Assim como às vezes a gente hoje em dia assiste série e a gente quer, sabe, fica ansioso pelo próximo episódio e senta e assiste, tipo, a série inteira num dia. Eu era assim com o livro. Eu acordava, às vezes, ia dormir porque precisava, acordava de manhã já pensando na história do livro, já corria, já pegava porque eu queria ler. Então eu lia muito, assim. Ia na biblioteca e pegava, tipo, 4 livros. Era o máximo, eu pegava 4. E aí eu ia lendo, tipo, meio que ao mesmo tempo. Eu não conseguia ir escolher um, sabe? Eu pegava vários. E aí isso, eu acho que me trazia essa questão, sabe? Me trazia um pouco dessa introspecção, de ser mais quieta. Eu gostava, tipo, de ficar no quarto, mas olha ouvindo só, música. Eu tinha disso também. Tu já ouviu, né, as histórias, né? Algumas sim. Eu gostava muito de ler também, bastante. Mas tu lia gibi. Eu lia gibi. Eu lia livros também, tipo, claro, né, livros adolescentes. Eu me lembro de ler a coleção do Vagalume inteira. Tu também, eu né? também. Nossa, eu adorava aqueles livros. Daí eu li, sei lá, a gente tá falando, Júlio Verne, Robinson Crusoe, né? Livros que marcaram, Don Quixote, né? Sim. Mas gibi, nossa, eu lia gibi da Disney, né? Tinha, sei lá, Tio Patinhas, Mickey, todos ali, né? Pateta. Eu lia os brasileiros também, Turma da Mônica, o Zé Carioca, que é da Disney, também adorava. Sim. E depois eu lembro de ler, e aí eu fui crescendo no decorrer de anos. Daí eu lia Tex, eu lia Zagor, eu lia Conan, sabe? Eu li os X-Men, adorava os X-Men, né? Aí todos os heróis, Homem-Aranha, então, era o meu preferido. Porque eu tinha um tio que tinha vários gibis, né? Ele tinha caixas e caixas de gibi. E aí esses gibis ficavam na casa da minha avó, que é a mãe dos 9 filhos lá, né? A minha avó tem uma casa... A mãe da tua mãe. A mãe da minha mãe, uma casa gigante. E eu me lembro que daí eu ia brincar... Nós primos, todos na minha idade ali, isso davam o quê? Uns 7, 8 primos. A gente ia brincar lá na casa, no pátio da casa da minha avó, de esconde-esconde e tal. E o que eu fazia? Às vezes eu ia lá, a minha avó, ela tinha uma fabriqueta, né? Que ela fazia chinelo. Até hoje ela tem. Eu tenho um chinelo que eu tenho um trouxe. até hoje também. Eu mostraria se tivesse. Ó, esse aqui, tá ali? Vou mostrar. Ó, chinelinho que a minha avó faz, eu trouxe do Brasil. Ela ia fazer isso, sei lá quantos anos, cara. Eu vou dizer 20, com certeza é muito mais. Minha idade, né? Quase 40 anos já. Já são 8 anos, só 8 anos que a gente tem esse. Tem esse, E daí ela tinha uma fabriqueta, e aí, não sei como, acho que o meu tio, um dos filhos dela era caminhoneiro, e ele que tinha todos esses gibis. E ele guardava esses gibis no sótão da fabriqueta da minha avó. Então, às vezes a gente ia brincar de esconde-esconde, eu ia lá e subia as escadas e me escondia lá no sótão. E acho que foi numa dessas que eu achei essas caixas de gibi, e depois aquilo ali era o meu esconderijo. Eu me lembro de eu sumir. Ninguém sabia onde é que eu tava, porque eu ia pra lá, né? E a criança perde noção de tempo muito fácil, eu ficava horas, eu me lembro de sair daquele sótão, tipo assim, olhar tudo escuro já, sabe? De eu passar a tarde lendo lá. E tu acha que a tua mãe e o teu pai, eles se preocupavam assim? Onde será que tá o Mike? Ou eles eram mais, te deixavam mais livres, assim? Sim, meu pai e minha mãe se preocupavam muito, claro, né? Eu tinha horário, tinha todas essas coisas. Mas eles deixavam eu brincar bastante, porque ali nas terras do meu avô, todo mundo ganhou um terreno, era tudo meio perto, né? É 1 hectare de terra, um pouco mais. Com a terra do meu avô são 2 hectares, mas só tinha família ali, né? Todos os primos. Então a gente brincava ali, era um baita de um... Que é seguro. Bairro da família, né? Praticamente, só da família e a gente ficava ali. Acho que a minha mãe não se preocupava, né? Sim. Ou ia estar na casa de uma tia. Eu acho que as mães eram mais de boa, porque tipo, tem tanta história, coisa que eu fazia que a minha mãe não tem ideia. A gente entrava no meio dos matos, porque era no interior, né? E a gente sumia no meio do mato. A gente ia parar nas terras dos outros. Mas também não tinha muito como se comunicar, assim, não tinha celular. Não tinha nada. Então hoje, sabendo que tem celular, tu vai ficar mais preocupado. Né? Entende? Tipo, eu não consigo passar um dia inteiro, se tu tá sem celular, tipo, é difícil. Por exemplo, contigo já, né? Vou fazer tal coisa, vou ficar o dia inteiro sem celular, eu já fico meio preocupada. Mas quando era normal, né? A gente não tinha notícia. Só ia ficar sabendo na hora que encontrasse a pessoa de novo. E a tua infância foi muito parecida com a minha. A gente não é tão... A gente tem 6 anos de diferença, mas não é tanto, né? Assim, em termos de, tipo, nossa infância foi nos anos 90, né? Sim, de ser uma época muito diferente. Não tinha celular, não tinha... Não tem muita diferença, assim, nisso, né? E a questão da locadora. E é por isso, sim, bom, a nossa família, a gente adorava filme, inclusive o Miguel, meu irmão, do canal Piuí, ele herdou isso ali da família, né? O pai, eu, a mãe, a gente sempre gostou de filmes, né? Sim. E isso que tu falou era uma coisa que a gente fazia muito, a gente ia na locadora e pegava filme pro final de semana inteiro. Isso, Nossa, era uma principalmente final de semana que ia chover, sabe? Então era o final de semana, tem treats, assim, tipo, filme gostosinho e comida gostosa, sabe? Pelo menos alguma coisa gostosa ia ter de diferente, assim,
especial, era um final de semana especial, sabe? E tinha um momento especial de assistir o filme, né? Tipo, tinha um momento onde que todo mundo ia sentar e assistir aquele filme. Juntos. Juntos? Você também tinha isso? Sim. Ah, sei lá, e a gente tinha que ter um filme pra cada dia, né? A gente tinha um filme que nós assistíamos no sábado de noite, depois da janta. Sim, E eu acho que o Miguel também, né? A gente adorava, sei lá, algum filme que a gente gostava muito, a gente assistia no sábado, depois da janta. E assistia de novo. Isso, e a Jéssica também, né? Sim. A Jéssica também gostava muito. E nós ia assistir de manhã, no outro dia de novo. Sim, ai, que legal. Ou antes do almoço. Com a minha irmã era engraçado, ela vai lembrar dessa história e a minha mãe também. Tinha um filme que a minha irmã amava, assim, só que era um filme meio bobinho, assim. Toda vez que a gente chegava no locador, ela ia direto, ela já sabia onde estava, ela ia direto no filme e pegava. E a gente começou, depois de um tempo que a gente não aguentava mais, a gente começou a entrar antes que ela e Esconder o filme. Falar pro rapaz, que daí a gente já era conhecido na locadora. Aí a gente falava pro rapaz da locadora assim, ai, guarda aqui, porque se ela ver, ela vai querer levar esse filme de novo. Não sei se ela sabe que a gente fazia isso. Se ela não sabe, agora ela vai ficar sabendo. Tá sabendo agora. Que a gente escondia o filme dela e dizia assim, meu Deus, se ela ver esse filme de novo, vai ser a mesma coisa. Que filme que era? Agora tô curioso. O Gato, que é um filme do Jim Carrey, das crianças que ficam sozinhas em casa e ele aparece, o Gato da Cartola, é um livro. Tá, mas não era meio assustador esse filme? Não, né? É um gato que sai da cartola. E eu descobri, não, eu não sabia, mas eu descobri que era um livro num babysitting que eu fiz esses tempos, que a menina tinha o livro. E eu falei, nossa, me destravou essa memória. Nossa, mas eu não lembro nada desse filme, eu já assisti. Era, eu não me lembro os atores agora. É que eu confundi com o Grinch. O Grinch. Mas é nesse estilo, assim. Mas nesse estilo, sim, porque é bem parecido. As crianças ficam sozinhas em casa, daí esse gato da cartola aparece. É que em inglês é The Cat in the Hat. Sim. É o gato... E eu já vi esse livro. No chapéu, Na capa, aparece na capa, né? E aí ele começa passa o dia inteiro ali, e aí eles destroem a casa. E o gato é listrado, preto e branco. Preto e branco. E ela amava esse filme. E era divertido, mas chegava um ponto assim, meu Deus, todo final de semana ela queria pegar o mesmo filme e a gente escondia. Ai, tá fora. Não vieram devolver ainda. E ela assistia todos os filmes de cavalo, porque ela ama cavalo até hoje. Inclusive ela tem cavalo. E ela tem cavalo. E ela assistia todos a gente assistia. Entrava um novo, era a paixão dela. E ela assistia o mesmo, repetidamente, até lembrar das falas. E muitos filmes da Disney, que a gente cantava as músicas, até hoje a gente deve lembrar algumas. Sim. Então foi uma infância muito legal, sabe? Tiveram muitos momentos de descontração, assim, de poder explorar, sabe? De se sentir livre, assim, entende? E seguro, livre e seguro, né? Sim. De poder sair sozinho, com as amigas e curtir o dia, sabe? Acho que essa liberdade, assim, foi muito importante. Um pouco da cidade, nossa cidade lá é uma cidade pequena, então naquela época era muito mais tranquilo que hoje em dia ainda. Exato, tipo, podia caminhar sozinha, ir até a escola sozinha, voltar, enfim, assim, foi muito legal. Mas e o que tu acha, agora eu fiquei pensando, que tu traz, assim, forte da tua infância pra tua vida adulta, assim? Tu consegue pensar em algum, sei lá, algum padrão, mesmo que seja uma limitação, talvez? Uma limitação. Pode ser uma limitação ou alguma coisa boa, assim, que tu acha que, nossa, isso eu lembro, isso é muito forte em mim, eu sei, eu trago isso da infância. Claro, acredito que tudo a gente traz da infância, mas porque é quando a gente é apresentado ao mundo e a gente começa a enxergar o mundo, né? Não, claro. Mas algo que talvez tu queira trabalhar em ti ou algo que tu é muito, não sei, que tu acha que é muito legal, assim? Uma coisa que eu aprendi da minha infância, mas eu acho que questão família é muito forte, né? A gente já falou isso várias vezes aqui, mas é por isso, né? Porque a gente sempre foi uma família grande. Os primos eram quase que nem irmãos, a gente sempre tava junto. Então, essa questão de família, assim, né? Eu sempre achei bacana. Por exemplo, eu tenho uma relação muito boa com meus irmãos, né? Com a Jéssica, com o Miguel. Sim. Eu sou 10 anos mais velho que o Miguel e 2 anos mais velho que a Jéssica. E até, assim, alguns estereótipos de irmão mais velho, irmão do meio, irmão caçula, a gente tem. Mas outros não tem nada a ver com o que, né? Com o que seria. Mas assim, eu vejo às vezes muitas pessoas falando que eu detesto meu irmão, eu não me dou bem com a minha irmã. Tu já ouviu isso? Eu já vi. De pessoas falando. Sim, inclusive, vários amigos meus não trocam ideia com os irmãos, os próprios irmãos, né? E eu acho isso muito estranho, que pra nós isso é muito... É normal a gente falar com os irmãos. E ter admiração pelo irmão, né? Sim, enfim, claro. Eu não consigo ter nenhum outro sentimento que não seja isso, sabe? Sim. Uma coisa boa pelos meus irmãos. Eu acho que é isso. Sim. Isso que eu acho que é a questão mais forte, assim, sabe? Família, pai, mãe, irmão, sabe? Isso são as coisas que a gente tem na vida que nunca vão mudar, assim. A gente tem que aprender a lidar com isso, se a gente por acaso não se dá bem com o irmão, coisa assim, mas é aquilo que a vida te deu ali de presente, né? Sim. Que vale a pena. Sei lá, hoje eu sei que eu sempre vou poder contar com meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe. Porque isso foi bem construído. Foi bem construído. Na infância, né? E pra mim também, assim, com a minha família.
E, claro, também não falei muito do meu irmão, né? Porque o meu irmão, Sim. ele é criança numa geração diferente. Ele é uma outra geração. Né? Ele tem 2 irmãs, mas ele nasceu quando a gente já estava saindo de casa, né? A gente estava vindo embora pra cá, a minha irmã ficou mais um tempo em casa, depois saiu também. Então, hoje ele é criado como um filho único, né? Porque ele é a única criança da casa e é uma geração totalmente diferente. Então, a infância dele tá sendo diferente. Ele curte muito também, mas é de uma forma diferente, né? A gente vê, assim, a questão dos eletrônicos. E ele também tem muitos adultos ao redor dele, muito mais do que crianças, né? Claro, ele tem os colegas da escola e tudo mais, mas ele é criado por adultos e passou muito tempo ali da primeira infância ali, sei lá, acho que quando teve a pandemia, então dentro de casa, só com a minha mãe. E com o Marcelo. E foram tempos diferentes, sabe? Mas ele gosta de futebol, ele gosta de brincar na rua, ele tá sempre lá no sítio, então ele tem essa coisa do brincar fora também. Eu acho que assim, ele é muito inteligente, ele sabe falar com adultos, mas é uma consequência de ele viver com pessoas adultas. Exato, assim. Comparar com o meu irmão, claro, né? Eu sou 10 anos mais velho que ele. E eu ainda saí de casa, eu acompanhei boa parte da adolescência dele, até a vida dele adulta quase, né? Que eu saí tarde de casa. Eu noto que, eu não sei, ele parecia ser muito mais inteligente do que a gente, né? Quando tinha a idade dele. Muito porque ele já vivia com pessoas mais velhas do que ele, né? Será que Enquanto que eu e a Jéssica, a gente tem 2 anos de idade, de diferença, né? Então nós era 2 idiotinha, né? Cresceu, a gente, tudo né? ali junto. Meio que descobrindo tudo juntos, a gente né? foi criança junto, então quando... claro, eu tinha 10 anos quando o Miguel nasceu e a Jéssica tinha 8 anos. A gente ainda era criança. Sim, claro. Né? Mas quando o Miguel tinha lá 8 anos, né? Eu já tinha 18. E a Jéssica já tinha 16. Então já era outro mundo daí, né? Outro mundo. É que nem quando o Francisco nasceu, eu tinha 22. E a Laura tinha 16. Então é uma diferença muito grande de idade, né? A Laura e o Francisco têm a mesma diferença que a Jéssica e o Miguel? Ele nasceu... 16 anos de diferença. 16? 16. A Laura tinha 16, eu tinha 22. Ele tinha 16 quando o Francisco nasceu. Não 8. Né? Não, 16. O dobro só. É só o dobro. E, eu fiz a pergunta antes, assim, da questão do que tu traz pra vida adulta. Sim, de limitação eu não falei, né? De limitação, se quiser falar. Que eu nunca pensei muito nisso. Mas eu lembro que, assim... O que te impactou, assim, me impactou, uma coisa que me impactou, assim, que eu sofri na minha infância, se é pra falar de sofrer... Vamos falar de sofrência. É que, tipo... Como é que eu vou falar, assim? Eu me lembro que eu, quando criança, eu queria muito impressionar meu pai. Queria muito que meu pai tivesse orgulho de mim. Sim. Isso é uma preocupação constante. Porque eu acho que isso é de toda criança, né? De toda criança. Que é impressionar os pais, até pra ter... É meio que aquela coisa assim, a troca do amor, né? Eu vou impressionar pra ser amado. Porque a minha mãe era minha mãe, ela sempre foi, né? Carinhosa e tal. O meu pai, ele era... Eu acho... Nossa, meu pai era o cara mais massa que tinha. Inclusive, eu queria ter o cabelo igual do meu pai. Por isso que criança... E, infelizmente, hoje eu tenho. O cabelo do meu pai é muito massa. Branco. Hoje eu consegui o cabelo. Cabelo branco. Então eu me lembro de ficar imitando ele, de ficar vendo ele na frente do espelho e tal. Era isso, assim. Então eu me lembro que meu pai era muito novo, meu pai tinha 20 anos. Quando tu nasceu? Quando eu nasci. E meu pai teve uma infância difícil. Então algumas coisas que eu passei, alguns traumas de infância, algumas coisas que eu passei, de ele me repreendeu, ele ser severo comigo. Muitas vezes eu acho, hoje olhando pra isso, eu acho que ele estava aprendendo a ser pai, né? Sim. E algum trauma que ele trouxe da infância dele. Então, assim, meu pai sempre foi uma pessoa incrível, né? Mas teve momentos da infância que ele foi bastante severo comigo, que ele foi, sabe? Enfim, e eu tinha medo dele, entendeu? Enfim, são como os pais criavam os filhos na época. Hoje em dia as coisas são diferentes, eu acho, pelo que eu vejo. Mas então, essa acho que foi uma coisa que eu trouxe da infância. Não que isso seja uma limitação hoje em dia. Ou um trauma, sei lá, ou até como é que se diz, uma rusga. Né? Hoje em dia eu sei que meu pai tem orgulho de mim. Sim, né? sim. Eu sei disso, porque ele já falou. E eu sinto, né? Sente. Mas teve um momento da minha infância que isso era muito importante. Teve um momento da minha adolescência e de eu ficar frustrado, de eu não ver que ele tava... Sabe, tu sente que, tipo,
tipo, Sim, sei lá, não. por exemplo, meu pai fazia um negócio e me mostrava alguma coisa que ele me ensinava a fazer. E eu não conseguia fazer aquilo, e eu via a decepção Sim. Nossa, mas é fácil. no olhar dele. Como que tu não consegue fazer? Como é que esse idiota não consegue fazer? E aí aquilo era pesado pra mim. Sim. Então é uma coisa que eu trouxe da minha infância, assim. E eu ia tipo, dizer, e tu tem um pouco de... E tu acha que tu tem isso hoje, tipo, nas tuas relações, ou mesmo, não só comigo, assim, mas nas relações do trabalho? Tu acha que tu traz isso até hoje contigo? talvez eu traga, mas eu aprendi a segurar isso, não é uma coisa que eu bote pra fora, entendeu? Sei lá, hoje eu trabalho com alguns colegas de trabalho, às vezes eu conto pra Nath algumas coisas que, por eu estar hoje talvez numa posição de liderança, né? Às vezes os caras fazem umas coisas idiotas, assim, e eu penso, meu Deus, cara, não é possível que esse cara fez isso, entendeu? Então, tipo assim, algumas coisas que talvez meu pai falaria, eu penso só. Sim. Eu não falo. Sim. Entendeu? Sim, eu não expresso entendi. e tal, porque, enfim, é difícil de ouvir, né? Tu é um idiota que não Sim. sabe fazer nada, né? Sim. Mas sim, eu acho que às vezes eu penso dessa forma, mas ao mesmo tempo eu sei que, tipo, não sei se tu também às vezes tem vontade de dizer pra alguém. Às que vezes, a pessoa, mas tu é um... Às vezes sim, eu acho que todo mundo passa né? por isso. Mas eu acho que na minha questão, assim, porque isso foi uma pergunta, esses tempos eu participei de um grupo de mulheres aqui, e a gente trouxe justamente essa questão da infância. Sim. O início, né, do evento, era pra gente falar alguma coisa que a gente trazia da infância, algum trauma, alguma limitação que a gente estava tentando trabalhar hoje, que a gente percebia que a gente adquiriu na infância e que a gente tava tentando trabalhar hoje. E é uma coisa que, pessoalmente, eu venho olhando muito já há um tempo pra tentar ser melhor, ser diferente, porque às vezes a gente começa a ver padrões se repetindo na gente e a gente não sabe de onde vem. E aí a gente começa a ver que isso veio lá da infância, que nem tu falou antes ali, do teu pai que aprendeu dos pais, e assim a gente vai passando, né? E às vezes tem coisas que a gente nem sabe o porquê, porque às vezes nossos pais não fizeram esse exercício de olhar pra trás, porque era uma época diferente, entende? Era uma época que talvez nem se falava sobre isso. E hoje a gente tem a oportunidade, é mais falado, né, em olhar pra isso e pensar assim, tá, mas eu posso fazer diferente. A primeira visão de mundo que a gente tem é a visão dos nossos pais, né? Exato, que eles trazem pra gente, tu já falou isso a várias gente vezes, comentou, né? que eles que apresentam o mundo pra gente, da forma como eles enxergam, a forma como eles vivem. E até hoje mesmo eu tava assistindo um vídeo que fala muito sobre isso, e eu me identifiquei muito com o vídeo, em que o rapaz fala... Tudo isso que é apresentado pra gente, pelos pais ou por quem foi os responsáveis por nos apresentar o mundo, tudo que eles fizeram pra gente vai ter esse impacto hoje. E na vida adulta cabe a gente a olhar, não responsabilizar eles. Porque nem aquilo que tu falou antes. Sim. Eles estavam aprendendo a ser pais, certeza. né? Mesmo depois de ter 3 filhos, e são seres humanos. E ontem tu me perguntou assim, tu já parou pra pensar quando que tu enxergou os teus pais como seres humanos? Tipo, louco isso, né? Como pessoas normais, né? E Quando hoje, foi que isso aconteceu? Porque por um bom tempo da nossa vida a gente não... a gente acha que eles são, assim, os seres supremos da vida. É Sim. como eles vivem a forma correta. E quando a gente é adolescente, a gente acha que é o contrário. Aí é o dele, contrário, né? tudo que eles fazem é errado. Tudo que eles fazem é errado, e eu acho que é o primeiro momento que a gente pensa, que a gente tem, talvez, o impacto de saber que eles não são perfeitos. E exato. aí, como tu é adolescente rebelde... E não sabe lidar com as emoções, né? Eles são as piores pessoas, né? Aí tu se rebela ali. Né? Então eu vejo vários padrões em mim, assim. Aquele dia eles me perguntaram, né, as meninas, e eu comecei a ver o relato de cada uma, e eu me identifiquei com vários, outros eu não me identifiquei, mas eu entendi, sabe, dentro daquela família, mas eu enxergo várias coisas, e muitas das coisas que eu enxergo em mim não foram nem coisas que foram ditas, foram coisas que eu tomei pra mim, entende? Por exemplo, tu sabe que eu tenho uma dificuldade gigante em lidar com o dinheiro, por exemplo, assim, não de lidar, mas é um ciclo de escassez que às vezes entra em mim, na minha mente, não é nem real, e isso tem consequências, às vezes até físicas, de eu ficar ansiosa ou com medo, travada, e nem é algo que de fato tá acontecendo. Sim. Eu relaciono isso com a minha infância, o que a gente estava falando no início ali, de que a gente vem, né, de um lugar simples, de uma criação simples, mas nunca nos faltou nada assim, do tipo, meu Deus, não tenho o que comer, não tem... Não, mas eu não sei, por algum motivo, poderia ter sido o contrário, começar
eu começar a ganhar o meu dinheiro e querer gastar desenfreadamente porque eu nunca pude, Sim. mas eu fiz o contrário. Eu recebo e aquilo pra mim é tão precioso que eu não quero gastar com nada, entendeu? E só o fato de às vezes eu pensar em gastar com alguma coisa, eu já fico assim, não, eu já me sinto pobre, sabe? Eu já me Sim. sinto... E é o que a gente tava conversando esses dias, que isso é tão forte em mim, é algo que pra mim, nesse momento, é o meu maior desafio, é lidar com isso, porque isso é tão forte em mim, que eu sinto isso fisicamente, que, sabe, tá dentro de mim, e eu não quero mais sentir isso, porque não é necessário, a gente não vive... Não é a nossa realidade, na verdade nunca foi minha realidade. Mas por algum motivo isso veio comigo, sabe? E eu acho que pela questão das responsabilidades na infância também, então eu trago muita responsabilidade pra mim. É automático eu puxar a responsabilidade de coisas pra mim, sabe? Eu achar que eu tenho que fazer, eu achar que eu, sabe, que isso é meu, que eu preciso, e às vezes as pessoas nem me ofereceram, mas hoje eu tô pegando, já tô fazendo, não, eu consigo, e quando eu vejo, eu tô sobrecarregada, né? Mas com isso, ao contraponto, também vem muitas coisas boas, tipo, acredito que eu sou uma pessoa muito proativa, entende? Não fico esperando pelos outros pra fazer as coisas, ou esperando um milagre acontecer. Sim. Não, eu vi a minha mãe ali, cara, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, então eu vou lá, eu vou fazer. Então ela ensinou a gente a ser independente, ser proativo, fazer por si, Sim. sabe? Realmente não ficar esperando as coisas acontecerem, entende? Então tem o lado que hoje eu tento lidar, e o maior deles é essa questão da relação com o dinheiro. E tem um lado bom, né, beleza, ou até os momentos que a gente tem, assim, que a gente construiu Sim. juntos dentro da nossa relação, que vem da infância, que foi muito parecido, tipo, a questão de assistir filme. Vamos sentar e assistir filme. Cara, a gente adora fazer isso. Sim. E que vem dos dois lados, né, agora falando, a gente se liga que, tipo, nossa, pra gente isso era uma coisa tão legal, talvez por isso que a gente curta muito. E tem vários estudos, por exemplo, que dizem que não se deve fazer uma coisa que a gente adora fazer, que é comer assistir TV. Mas é uma coisa que eu herdei de criança. A gente faz, Porque era a melhor coisa que tinha. Sim. A mãe ia fazer uma janta massa e a gente ia comer e assistir um filme. Assistir um filme, tipo, é gostoso, né? Eu acho que é porque é nostálgico, né? Então a gente acaba trazendo isso. O que mais? Talvez pra mim, uma coisa que eu tava conversando hoje com as minhas amigas, era também que eu tinha muita dificuldade em falar as coisas, assim, me comunicar, sabe? Eu guardava muitas das coisas pra mim. E hoje, olhando, talvez seja por, não sei, por questões de já ver tanta coisa acontecendo e eu pensava, isso não é tão importante, Sim. entende? Eu vou trazer isso pra minha mãe, tipo, poxa, ela já tá passando por um monte de coisa, então isso nem é tão importante, sabe? Sim. Tanto nas coisas ruins quanto nas coisas boas, entende? Então por isso que às vezes hoje eu tenho dificuldade de comemorar pequenas coisas, porque eu sempre acho que tudo é pequeno, Sim. sabe? E agora tu falou isso, eu fiquei pensando, eu acho que quando criança, eu não desafiava tanto os meus pais. Meu pai nem a pau, não lembro de desafiar meu pai. A minha mãe, eu desafiava ela, mas eu lembro de desafiar minha mãe, tipo assim, a minha mãe disse que ia me bater e ela corria atrás de mim, mas Exato. Eu imagino a tua mãe correndo atrás de ti. Nossa. E os meus primos dando risada. E aí minha mãe me dá umas chineladas e eu dizer que não doeu porque meus primos estavam vendo, tipo, não, tem que ser forte. Eu sou fodão, né? Mas eu acho que eu realmente botei pra fora o que eu precisava, enfrentei o meu pai, a minha mãe, né? Quando eu era adolescente. Tu se revelou. Eu acho que eu virei... mas eu acho que hoje em dia eu penso que isso é normal de muito adolescente, Sim, né? sim. O rebelde acho sem que causa, é a maioria, né? Ou com causa, né? Mas eu acho que talvez na minha infância eu não botei tanto pra fora quanto eu fiz na minha adolescência, no início da minha vida adulta. Mas assim, porque eu acho que é normal, né? Eu sempre tive um respeito muito grande do meu pai e minha mãe, educação. Eu sempre, assim, eu não vou dizer que eu nunca faltei com respeito com meu pai e com a minha mãe, porque eu vou estar mentindo, eu fiz isso, né? Mas eu sabia o quão grave era isso, eu fui ensinado que isso era gravíssimo. Inclusive, Sim. a gente ia na igreja quando a gente era criança, e eu fui até na minha adolescência quase pra igreja. Então a gente tinha, assim, esse ensinamento, né? E a igreja também reforçava isso, de respeitar os mais velhos e tal. Sim. Então, tipo assim, às vezes que eu enfrentei meu pai, eu sempre fiquei e a minha mãe também, com muita vergonha de ter feito isso. Eu ia lá e pedia desculpa e tal. Mas acho que hoje em dia eu fico pensando que talvez teve importância nisso, né? Foi um momento onde que eu botei pra fora coisas que me incomodavam, talvez, da minha infância, né? E eu acho que nessa época eu me curei de muita coisa. Desenvolvendo a tua personalidade, me colocou pra fora. Sim. Eu acho que de me rebelar, assim, total, não. Acho que tiveram momentos de rebeldia, assim, que eu acho que é normal nessa fase. Mas eu acho que me curar, assim, tipo, sabe aquela coisa do perdão, perdoar? Sim. Porque a gente justamente, sabe quando é aquele estalo e que vem pela primeira vez esse pensamento de que os nossos pais são humanos e que eles estão tentando dar o melhor? Eu acho que isso vem
no início da fase adulta, quando a gente começa a ter que fazer por si e começa a ver que não é fácil. E aí quando a gente chega na idade que os nossos pais tinham quando já tinham filhos, e a gente pensa se já tá difícil assim, imagina com 3 filhos, 2 filhos, né? O quanto hoje a gente tem a oportunidade de se entender mais, de olhar para essas coisas. E talvez eles não tiveram essa oportunidade ou nunca foram atrás, assim, porque talvez não era importante para eles, era um outro momento. E hoje a gente tem a oportunidade de olhar e mudar aquilo que a gente acha que não é legal, fazer diferente, porque hoje em dia é falado sobre isso. Então, hoje eu me curo dessa forma, assim. Eu não tenho mágoas nenhuma, nem da minha mãe, nem do meu pai. Enfim, meu pai já não tá mais aqui, mas muito antes dele falecer, eu já não guardava mágoas dele. Eu teria muitos motivos pra ficar muito magoada com ele, principalmente por questão de ausência, né, na infância e na adolescência, assim. Mas eu entendo também todo esse background que ele teve, sabe, da própria vida dele. E hoje eu sinto muito de não conseguir trocar isso com ele, entende? Hoje eu tenho a cabeça que eu tenho e não poder conversar, saber mais, porque ouvindo dele, eu não sei nada da infância que ele teve, como que foi, a relação que ele tinha com os pais dele e tudo mais, entende? Então tem coisas que eu só sei da minha memória de criança, da minha perspectiva de criança. Só que enquanto ele tava aqui, eu não tinha essa cabeça, sabe, de conversar sobre isso. E isso é uma das coisas que me faz falta, sabe? De estar aprendendo sobre mim e querer, e realmente ter a vontade, às vezes, de chegar e falar, e aí, pai, como é que foi isso pra ti, sabe? Porque olha o que eu descobri na minha vida e eu queria saber como é que tinha sido pra ti, sabe? E não poder fazer isso, pra mim, me dói muitas vezes, né? Mas com a minha mãe, a gente já faz isso muito. Faz muito, a gente sempre troca, porque ela também faz um trabalho muito grande. Então, ela que foi, assim, na minha família, a pessoa que iniciou esse processo de, tipo, de se autoanalisar profundamente e trocar, sabe? Então eu comecei a me abrir para ouvir o que ela tinha para dizer, porque eu comecei a ver e fazer e entender aquilo que ela falava. Aquilo começou a fazer sentido pra mim de que, nossa, é verdade, por que a gente age dessa forma, assim? Por que às vezes a gente, sei lá, não fala, sabe, com o outro? Ou por que a gente não fala mais sobre o que a gente sente? Ou, entende? Por que a gente não trata as pessoas como sendo humanas mesmo e que vão errar e hoje eu tenho a oportunidade, assim. Então, por isso eu sou muito grata e muito feliz da gente poder trocar. E poder trocar com a minha irmã também, porque a gente viveu essa infância, nós 3, era o nosso núcleo familiar, nossa pequena família ali. Então, a gente passou por tudo isso junto. E hoje poder trocar com ela também com relação a isso, sei lá, de às vezes olhar os momentos em que eu falhei, porque eu também era uma criança, e poder dizer, nossa, cara, desculpa por isso, ou sei lá, eu tenho essa coisa na minha cabeça que eu tenho que ser perfeita, que eu preciso ser perfeita, entende? Talvez em muitos momentos tenha afetado inclusive ela, entende? Porque aquele de ouvindo os relatos das mulheres, os filhos do meio falando sobre a carga que eles sentem, a responsabilidade de chegar, de atingir aquele nível de perfeccionismo do irmão mais velho, entende? E talvez ela tenha isso, ou tenha tido isso em algum momento, e se eu tava tentando ser perfeita, imagina como que a pessoa vai, sabe, tentar ser perfeito, mais perfeito do que o perfeito, entende? Então, sabe aquela batalha do tipo... Não, eu tenho que fazer tudo correto. E daí tu imagina se isso existe, porque entre crianças existe a comparação. Aí tu olhar alguém que tá tentando ser perfeito, tu tem que ser mais perfeito do que o que aquela pessoa tá tentando ser. Entende? Não é justo que seja assim, não é justo que isso aconteça. No meu caso, eu fui bom pra minha irmã, porque eu não era um perfeito. Foi fácil pra ela, tu acha? Eu não era um role perfeito, não fazia tudo certo. Então pra ela tá bom. Não era um modelo de perfeição. Mas eu também não. Eu não tô falando que eu era perfeita, eu tô falando que, tipo, eu tinha na minha cabeça de que eu tinha que ser. Isso é uma outra coisa que eu trago dentro da infância. Eu tô tentando desconstruir, porque isso não existe, a gente sabe que não existe a perfeição. Ouvindo elas falar, assim, cada vez mais me deu esse estalo, assim, de que, nossa, o quanto, às vezes, a gente tá tentando fazer uma coisa que a gente não vai atingir e talvez tenha outra pessoa tentando atingir a mesma coisa inatingível, entende? Por que a gente não é só sincero, não é como a gente é e acabou, sabe? Uma questão que tu falou antes ali, que eu achei interessante, que tu falou do perdão. Isso é uma coisa que, sim, eu sou muito agradecido. Em casa, a gente exercia isso, a gente aprendeu. Porque, tipo, quando eu falei ali de se expressar na adolescência, eu quando criança talvez não botava pra fora, mas como adolescente eu fiz mais. Mas eu aprendi a perdoar também, entendeu? Porque eu via meu pai fazendo isso. Sim. Porque não somos pessoas perfeitas, né? Então, tipo, meu pai,
ele ia lá, ele fazia alguma coisa que ele magoava minha mãe e vice-versa. E eu via isso acontecer, o pedir desculpa, o pedir Sim. perdão. O meu pai me pediu desculpa várias vezes, veio me pedir desculpa por algum exagero dele na hora de me repreender ou coisa assim. E eu aprendi com isso. Tanto que eu pedia desculpa pro pai também, por alguma coisa que eu fiz que magoou ele, chateou ele, pra minha mãe. E tu traz isso pra tua vida adulta. Para meus irmãos. Então isso eu consigo levar pra minha vida adulta. Eu consigo perdoar e consigo pedir desculpa. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi deles. Né? Às vezes a gente acha que um lar perfeito, uma família perfeita é uma família onde não há brigas, não há desavenças e tal. E não é bem assim. Na verdade é o contrário. É o contrário. É quando tem briga e desavença, mas depois tu pode ir lá e pedir desculpa. Exatamente. Tu pode conversar sobre aquilo, sabe? Cada um respeitando o seu próprio limite. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que, como eu disse antes, eu não conseguia falar muito, me expressar. Mas aos poucos eu fui aprendendo. Aprendi bastante contigo com relação a isso. A gente pode falar. Aprendi também o meu limite. Sim. Do tipo, eu não consigo falar às vezes na hora. Sim, né? Eu preciso daquele meu tempo pra dar uma respirada e depois falar sobre isso. Mas daí é funcionamento meu e não vai mudar. E às vezes tu me diz assim, eu preferia que tu discutisse comigo na hora. E aí eu digo, isso não vai acontecer. Porque o meu funcionamento realmente é diferente e isso é um ponto que não vai mudar, não adianta. Sim. Mas eu aprendi bastante contigo assim com relação a, cara, não precisa só virar cara. Vamos conversar sobre isso, sabe? E aos pouquinhos, conforme eu consegui clarear um pouco mais as minhas ideias pra poder expressar o que eu tava sentindo de forma mais clara, ficou mais fácil pra mim. E hoje eu te entendo, e eu respeito e beleza, eu sei que vai acontecer. É que quando que nem eu falei, nessa questão isso veio de casa, ensinamento. Sim. Então, tipo assim, em casa a gente falava algo que a gente não, em inglês, né? Que a gente não... Tipo, que eu não tenho intenção de falar. Que não tinha intenção. Tipo, eu magoava a minha irmã sem intenção de magoar. É óbvio que lá no fundo do meu coração eu não queria ter falado aquilo, né? Então a gente fazia isso, a gente brigava, falava coisas que não deveria um pro outro. Eu tô dando exemplo da minha irmã, né? Sim. Mas isso eu fiz com meu pai, com a minha mãe, até com meu irmão, tadinho, né? E vice-versa. Mas a gente resolvia na hora também. Porque daí eu falava uma coisa, ela falava outra coisa, e depois passava. Passou. Esse foi o jeito que eu aprendi. Sim. Não era bom. Não. Era legal. É horrível. Brigar não é bom. A gente sente mal, dá aquele aperto, entendeu? Sim. Mas assim, não durava tanto tempo aquela questão, sabe? A situação. A gente logo já brigou, mas daí passava um tempo, a gente já tava fazendo as pazes de novo. Às vezes fazia as pazes até sem tocar no assunto, né? Sim. Sim, só tipo, tá de boa. Tá de boa. É que eu acho que depende também, né? Se é um assunto delicado, tu vai falar. Claro. Se é um assunto mais de boa, daí que nem eu falo, a gente traz da infância pro nosso relacionamento hoje essas questões. Sim. Mas não importa de como ela aconteça, mas que o perdão exista. Sim. Né? Que aconteça o perdão. Sim, porque, então, claro, a gente traz essas coisas. Acho que o processo primeiro tu enxerga que isso existe e tu entende que tu pode fazer diferente. Aí tu vai procurar a tua forma de fazer esse diferente. Ou continuar, tanto faz, né? Eu falo das coisas de fazer diferente porque aquilo que já tá na gente e é o natural. Então olha aquilo, isso eu quero fazer diferente, traz pra realidade e daí agora a gente, em conjunto, com as nossas vivências de infância, a gente molda a forma como a gente vai funcionar. Sim. Nosso relacionamento e como disso, um pouco daqui, um pouco dali, a gente vai trazer pros nossos filhos. Que nem o exemplo do discutir ali na hora, é uma coisa que pra mim não funciona. É a tua maneira de lidar. E daí, beleza, né? A gente já entrou nesse consenso que beleza, talvez depois se alguma coisa importante a gente vai falar sobre. Se não for, tá tudo bem, daqui a pouco vai passar. Eu sei que eu não vou ficar uma semana sem olhar pra tua cara, entende? Ou dias, tipo, andar na mesma casa e não se olhar, entende? Eu sei que isso não vai acontecer, ainda bem, né? porque a gente tentou construir isso de uma forma que, cara, isso é inaceitável, entende? Nós não vamos ser assim. Então, é nosso funcionamento e os nossos filhos vão aprender dessa forma. Sim. Agora eu só quero ver quando eles chegar na vida adulta deles e quiser mudar os nossos padrões. Vai acontecer. Com certeza, e eu espero que eles façam esse exercício. Diferente, pra fazer de uma forma que eles acham mais saudável, né? Mas acho que em resumo a gente teve infâncias bem legais, bem boas, descontraídas, cada um da sua maneira, né? Sim. Trazendo seus traumas, porque eu acho que é impossível tu ter uma infância sem traumas, assim, não tem. Não, tem, né? Todo mundo tem. Por melhor que seja o lar que veio estabilizado e tal, tu vai ter traumas.
questões que tu lidou e precisa lidar. Né? Até porque, tipo, se tu vai perguntar pra tua irmã, que foi quem mais viveu a infância contigo, cresceu junto no mesmo período, ela vai enxergar muitas coisas de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. É que nem eu com a minha irmã. Se eu for contar assim, nossa, que eu me sentia assim, ou que isso acontecia... Porque muitas vezes, quando tá nós três e eu falo com a mãe a respeito de alguma coisa, que a gente tava vivendo as três juntas, a minha irmã às vezes diz, nossa, mas sei lá, eu vi isso diferente. Tinha uma visão diferente. Tipo, nossa, eu não sabia que era assim. E a gente pensa, nossa, porque ela era muito pequena. Ela tinha 2, 3 anos, 4 anos. E aí a gente... Então, eu era uma criança, mas já tinha uma visão um pouco maior, porque era uma criança maior. Sim. E é engraçado, porque às vezes eu digo coisas que pra mim, aquele período, tipo, nossa, meu Deus, foi muito, muito difícil, foi muito ruim, não gostei. E ela, tipo, não, pra mim foi de boa. E às vezes é o contrário. E é a mesma situação, é a mesma vivência. Eu e a Jéssica, a gente tem só 2 anos de diferença, então a gente lembra de muita coisa que o Miguel não lembra, claro. Sim. E a gente brigou bastante. Mas engraçado, a gente era muito parceiro, né? Eu e a Jéssica. A gente brigava, mas a gente nunca... Mas assim, era só entre a gente, né? Sim. Entendeu aquela coisa de irmão, né? É entre a gente, não mexe com o outro, né? Inclusive assim, não sei se tu, como irmã mais velha, tinha disso, mas é de proteger os irmãos. Sim. Eu tinha bastante disso. Assim, de querer proteger ela, de proteger o Miguel. Sim, com certeza, eu também. E mesmo, é engraçado que mesmo hoje, assim, com o meu irmão, quando às vezes a minha mãe conta, a vez que minha mãe falou, assim, que a primeira vez que o menino brigou com ele, sabe? A vontade que eu tinha era tipo... Não, com meu irmão! Não, é engraçado isso, porque eu sou uma pessoa super calma, assim, mas... E, por exemplo, hoje a Jéssica, nem se fala, né? Alguém mexer com ela, meu Deus, né? Eu vou virar um bicho, né? E até o Miguel, cara, que é 2 vezes maior que eu, né? Se alguém botasse a mão nele, eu não sei, cara, tipo, o que eu ia fazer. Fica meio cego, assim, né? Tipo, meu irmão, minha irmã. Tipo, as coisas que a minha irmã às vezes também passava. Com ela mesma, às vezes eu queria salvar, sabe? Tipo, sim. O que eu posso fazer? E não é só essa questão de defender, mas defender até, assim, da vida, argumento. Como se a gente fosse muito mais à frente, né? Nossa, como se eles precisassem tanto assim de proteção, da gente né? salvar, mas eu acho que é... Será que isso é instinto só de irmão mais velho? Do primeiro filho, assim? Ou será que eles também têm essa sensação com a gente? Eu acho que sim. Tu acha que sim? Sim. A Jéssica, ela é faca na boca. Eu acho que eu tenho que te tratar bem, então, né? Porque senão ela vai vir pra cima de mim. Eu acho que se ela soubesse que alguém sei lá... Se ela soubesse o que eu te maltrato. Nossa. Ainda bem que eu tô bem longe. Não, acho que todos têm, o Miguel também. Eu acho que é coisa de irmão mesmo. E das coisas boas da infância, assim, tipo, hoje eu gosto de criança, por exemplo, porque eu tive essa relação com a minha irmã primeiro, né? E eu, por ser irmão mais velho, eu acho que tu ser irmão mais velho, naturalmente tu gosta mais de criança, talvez, do que o caçula, por exemplo. Pode ser. Pode ser. Não tô dizendo que o Miguel não gosta de criança, talvez ele vai começar, talvez ele goste mais de criança do que ele já gostou. Sim. Mas sempre do irmão caçula que tu ouve às vezes essa questão, tipo, porque ele era criança. Sim, porque ele era o criança. Se chega outra criança, fica, né? Sim. Talvez, e a minha irmã, por exemplo, quando ele chegou, talvez sentiu isso também. Sim. Ela era caçula, sim, entendeu? Quando a minha irmã chegou, eu era muito mais velho. Era muito mais velho. Não, quando a minha irmã chegou, eu era muito jovem pra, tipo... Pra ter vivido um período grande. Tá, e tu teve ciúmes, brevemente, tu teve ciúmes, assim, de quando os teus irmãos chegaram? Tipo, eu não sou mais o filho... Eu sei que tu era muito pequeno, mas tu acha que tu teve? Então, eu acho que não, que eu acho que eu não tenho esse perfil, mas só minha mãe e meu pai podem dizer se eu tive ciúme da Jéssica. Porque eu não tive ciúme nenhum quando a minha irmã veio. Ela era minha bonequinha. Inclusive, eu tinha ciúmes quando as outras pessoas ficavam com ela. E eu lembro dela, assim, vividamente, dela dormindo no carrinho e eu ficar do lado do carrinho o tempo inteiro olhando pra ela. Mas ele tem 6 anos de diferença. Então, tipo assim, eu e a Jéssica, ela era minha irmãzinha e tal, mas eu tinha 2 anos, não lembro disso. Depois que a gente vai crescendo, a gente não tinha uma diferença tão grande. Tu já era tão acostumado dela estar ali, né? De às vezes a gente brigar mesmo, um com o outro. Até de se bater, tadinha da minha irmã. Mas já o Miguel não, daí foi essa relação. O Miguel foi a nossa grande paixão, minha e da Jéssica, assim, era o nosso bebê. Era o bebezinho. Né? Era aquela coisa de disputar a atenção dele, de quem quer levar no colo, de nós dois dizer assim, de brincar de quem que ele gosta mais, porque, tipo, irmãos, né? A gente era o bebê. Fazer bullying. Antes de nascer. Com a criança mais nova. Eu nem lembro de fazer muito bullying com o Miguel. Não? Talvez eu fiz muito e ele vai saber. Talvez pra ele marcou mais. Pra mim o que eu lembro é de realmente, tipo, meio que ser babá dele também, porque teve um tempo da vida, 10 anos mais velho, né? Que eu lá, meus 13, 14 anos, que eu cuidava dele, ficava inventando brincadeira pra ele, coisa assim, né? Mas também, claro, depois que eu tava na adolescência, talvez uma parte da infância dele, talvez, eu não sei, a gente nunca falou disso, mas talvez teve alguma parte da infância dele que eu não dei mais atenção pra ele, mas eu era adolescente, né? Sim. Entendeu? Sim.
eu tava querendo sair com os amigos e tal. Eu não sei se eu fiz isso com meu irmão. Mas eu acho que até essas questões, assim, a gente tá falando da gente perdoar os outros, mas às vezes a gente tem que se perdoar também. Sim. Porque hoje, como adulto, a gente olha e pensa, nossa, eu também penso em várias coisas que com a minha irmã, e mesmo hoje com meu irmão, eu sinto bastante, assim, tipo, poxa, a vida inteira dele eu moro longe, sabe? Não dei atenção pra ele. Não consigo dar atenção, não consigo estar lá pros momentos importantes. Sim. Com a minha irmã também, agora, e olhando pra infância, às vezes, também me culpo, mas a gente também tem que se perdoar, porque a gente também era criança, a gente também era adolescente, Sim. a gente também tava vivendo a nossa vida e até hoje. Somos todos crianças, né? Até hoje. Então, até hoje a gente tá aprendendo, né? Tá indo nessa vivendo, né? Nessa Sim. vida em construção. Agora foi minha verdade? A vida em construção. Mas acho que era isso por hoje, isso. né? Foi bem longo, tá? Foi bem longo, a gente falou bastante sobre... Porque a infância tem muita história pra contar, história. né? Nossa, tem tanta história que eu podia contar aqui, só a história de fazer rir. Talvez a gente faça o Infância 2, né? Infância 2. Na sessão da tarde. Né? Eu acho que sim, né? Mas é que é muito legal relembrar, né? Foi muito bom relembrar de algumas coisas, e algumas coisas vêm vindo à mente na hora que a gente vai falando, as coisas vão se conectando e é muito legal. Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês se identificam também com a nossa infância, com a infância nos anos 90, se querem compartilhar histórias, deixem nos comentários. Curtam o vídeo, ajuda a gente a crescer. Ajuda a gente a crescer. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E até a próxima. Até a próxima. Semana que vem. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.